Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área, com vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre os conceitos elementares de economia, certo? Vamos pensar um pouco sobre a sequência dos assuntos que envolvem aí a questão do capitalismo, né? E o processo de globalização. Então, vamos aprofundar um pouco nessas questões que envolvem aí, né? Depois do keynesianismo e o neoliberalismo, o sistema monetário internacional, beleza? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, antes de mais nada, é que você tem que entender aí o sistema monetário internacional, tá, pessoal? Então, o sistema monetário internacional, ele foi definido a partir do século XVI, onde nós temos o sistema capitalista se moldando, e é importante que você entenda que esse sistema, ele vai ter uma base pautada, né, dentro de comércio, praticamente, né? Esse comércio que sempre foi realizado ao longo da história, desde a antiguidade, na Idade Média, né, com o feudalismo, mas se aprofundou com o sistema capitalista. Como era feito, como era o sistema monetário, né? A gente não tinha uma moeda, de fato. O que nós tínhamos era um escambo, uma troca, né? Então eu tinha uma galinha e trocava por um sapato. Eu tinha uma pepita de ouro e trocava por um boi. Era assim que funcionava. Com o passar do tempo no sistema capitalista, nós vamos ter um aprimoramento da economia, do sistema monetário internacional. É aí que começa a surgir o que nós chamamos de moeda, tá, pessoal? Importante você entender isso aí. A moeda, então, ela vai sendo instituída como um mecanismo, né, você vai comprar, vai vender as coisas. É óbvio que você também não pode ficar imprimindo papel e fazendo moeda à torta e direita. Você tem que ter um lastro, tá? Toda moeda tem que ter um valor respectivo em bens, serviços, de uma economia, tá? Então é importante você entender essas características que envolvem a moeda na sua essência, tá? Então fique esperto. Outra coisa bem legal que você tem que ficar esperto aí é que as moedas possuem três funções, tá, pessoal? Quais são as funções da moeda? Primeira função da moeda é um meio de troca, certo? Expliquei isso para você. Antigamente, você fazia escambo, trocava as coisas. Aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo aí a moeda, que vai tendo um lastro, né? De acordo com a economia do país e o valor dela. Então, aqui você tem uma foto que mostra, né? O florim de Eduardo III, né? Lá no ano de 1344, já mostrando essa instituição da moeda aí, lá no período feudal, tá? Segunda função da moeda, importante entender isso aí, tá? A segunda função é medida de valor. Através da moeda que você consegue fazer uma análise, né, da economia de um país. Sei lá, você tem uma economia do Brasil de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Esse é o valor da nossa economia. Você não pode querer imprimir mais do que 1 trilhão e 200 bilhões, né, de reais, por exemplo. Primeiro, porque é desvalorizado. E segundo, mais que isso não significa o valor da nossa economia. Tá entendendo? Tá? Então, a moeda tem sempre que estar comparada, né, aos bens e os serviços de uma nação. Tá bom? Terceira função da moeda é reserva de valor, né? Então é importante que você entenda que essa reserva de valor, ela praticamente ela vai ser o cerne de um sistema monetário. Então essa reserva de valor é importante você estar atrelada sempre à moeda de um país, o real, ao dólar, à libra, para que você não tenha problemas de flutuação, tá? Essa reserva de valor é ela que vai fazer com que você consiga controlar a economia, né? Não deixando a inflação subir ou descer, né? Tá sempre comparando ela com outras moedas. É importante você entender essas três funções aí. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos com relação ao sistema monetário internacional, né, é que existem algumas instituições que manipulam, criam a moeda, né, faz análise de taxa de câmbio. Importante estar atento com relação a isso. Lá nos Estados Unidos, quem faz isso é o Fed, assim, ó, F, tá?
assim, ó, Fed. No Brasil, quem organiza essa questão da moeda é o Banco Central. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma foto, ó, tá vendo? Isso aqui é a imagem do Banco Central lá em Brasília, tá? Quais as funções competem aí ao Banco Central, tá bom? Entre as várias funções do Banco Central, a gente tem que entender que é ele que vai imprimir o papel moeda, sempre respeitando o lastro em serviços, em bens e por aí vai. É ele que vai fazer a análise da inflação, é ele que vai fazer a análise da deflação, é ele que vai dar autorização para os bancos funcionarem, é ele que vai fazer a análise da bolsa de valores. Então, todo país tem que ter uma instituição de envergadura como o Banco Central, tá? Então, você vai entender daqui a pouquinho que, entre outras coisas, né, o Banco Central aí, ele é o fiscalizador do sistema financeiro a nível de Brasil. Então, tem que ficar bem esperto com relação a isso aí. É ele que vai definir a taxa Selic, a taxa de juro, que para regulamentar a inflação, a economia do país, reduzir consumo, ampliar consumo, né? Lá dentro do Banco Central tem um órgão chamado Sistema Financeiro Nacional, é o SFN. São eles que vão dar as cartas aí, fazer a análise da economia de um país, tá bom? Não é difícil, pessoal, é bem tranquilo, né? Aqui a gente só está dando para você a noção dos organismos que organizam a economia num país, tá? Que seria aí os bancos centrais, tá bom? Tem o Banco Central Europeu e por aí vai, tá bom? Então, aí, mais uma vez, a imagem do Banco Central lá num prédio bem arrojado, moderno, lá em Brasília, né? Então, é bem legal você ficar antenado com relação a isso aí. Outra coisa que vocês têm que entender, pessoal, é a famosa lei da oferta e da procura, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Lei da oferta e da procura, todo mundo entende, já sabe o que é, né? O que é a lei da oferta e da procura? É a lei capitalista, onde quanto maior a produção, menor são os preços, né? Quanto menor a produção, maior são os preços. Então, o que é importante num país? Você manter o equilíbrio, né? Você manter o equilíbrio aí. Que equilíbrio seria esse, professor? Esse que você vê no gráfico aqui, ó, né? É a, é a, é a, é a diferença entre a demanda e a oferta, tá? Que seria a produção e a oferta. Então, ó, quando você tem, né, uma demanda alta, a tendência é os preços serem altos, tá vendo aqui, ó? Quando a demanda ela é baixa, aí os preços são baixos, né? Então a oferta é a mesma coisa, ó. Então quando você tem uma oferta baixa, né, uma baixa oferta, você tem aí, na verdade você tem que ter o ponto de equilíbrio, tá? Um ponto de equilíbrio, né? Então, por que que tá, vamos pensar assim, por que que tá caro o preço do óleo de soja? Porque a soja está sendo exportada, está faltando aqui dentro, lei da oferta e da procura, a tendência é subir. Por que que a carne está cara? Porque os produtores estão exportando. Está faltando carne aqui dentro, o preço sobe. Por que está caro o arroz? Somos um grande produtor, não está entrando, então falta produto, a tendência é subir o preço. Vocês estão entendendo? Então, a lei da oferta e da procura ela é extremamente importante para que você possa entender a economia de um país, tá? Então, tem que ficar esperto com relação a essas questões aí, tá bom? Pessoal, então, se faz necessário que nós entendamos que nós vamos entrar agora nas questões que envolvem a inflação, tá? Então, a inflação de um país aí, voltando lá, né? A inflação de um país, voltando aqui, ó, vou mostrar o gráfico para vocês, não sei se eu tinha mostrado, mas agora vai de vez, ó, você está vendo aí, né? A lei da oferta e da procura, não se esqueça, tá? Quanto maior a produção, beleza? Tudo bem? Baixo os preços. Preço baixo, PB, tá? Tranquilo? E quanto maior, menor a produção, tranquilo? O que vai acontecer? Maiores serão os preços, tá bom? Na verdade, aqui, preços altos. Na verdade, o que acontece aqui é que tem que se controlar isso, porque à medida que você tem a baixa oferta, aumenta os preços, aí começa a gerar uma coisa que a gente chama de inflação, aumento desenfreado dos preços, beleza? E quando sobe demais a produção, cai demais o preço, aí surge uma coisa que a gente chama de deflação. Então,
Os bancos centrais sempre vão fazer uma análise, tá certo? Vão sempre fazer uma análise através do que eles chamam lá, no Banco Central, eles chamam de IPCA, Índice de Preços ao Consumidor. Então, eles fazem uma análise mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, nos preços, se estão com a inflação muito alta, entende? Para que você possa estabelecer e não deixar a economia quebrar. Quer ver que legal? Ó, como é que você faz, como é que você mede a inflação de um país, tá? E as taxas de juros. Você vai lá, faz pesquisa com as pessoas, nos mercados, vê preço na rua, vê serviço, manda os dados para o Banco Central, analisa se tem erro e depois solta o cálculo. E em cima disso, você já planeja no ano. Ó, esse ano não pode ser mais que 8%. Se passar um pouco é ruim, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, no ano de 2002, tivemos uma crise do petróleo a nível de mundo, o Brasil projetou 4%, mas a inflação ficou em 12%, ó. Entende? 2014, eleição no Brasil, Dilma, mercado instável, se projetava, sei lá, 5, foi 6 e foi 10. Então, a inflação ela é importante para você manter a economia de um país dentro desses parâmetros aí, tá bom? Então, bem legal, bem bacana, acho que você mais ou menos conseguiu entender aí como é que funciona essas questões aí sobre as noções básicas de economia, tá bom? De economia, de comércio e por aí vai. A gente retorna conversando com isso você num segundo momento. Espero que você tenha compreendido aí. Sucesso e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.